Hoje eu quero mostrar a vocês a casa de um pastor moçambicano, para vocês verem a realidade do país em que nós estamos trabalhando. Mas antes de mostrar, eu queria dar um esclarecimento à igreja. Eu sei que cada vez que a gente faz uma arrecadação de doações para a África, sempre fica interrogações. E eu apenas queria dizer aos irmãos que toda doação que for recolhida aqui todas as noites, na hora da oração intercessória, nós teremos salvas da oferta em todos os corredores, e aqueles que quiserem fazer sua doação cada noite poderão fazer até no sábado. Quer dizer, não é obrigado a fazer hoje. Quem quiser fazer uma oferta planejada pode trazer até sábado, mas cada noite, quando você descer para a oração intercessória, você vai ter salvas com os diáconos nas intercessões dos corredores dos bancos para você poder doar sua oferta. Toda a oferta que for recolhida aqui essa semana vai para Moçambique, uma transferência eletrônica bancária internacional. O dinheiro vai sair da conta bancária ou da igreja ou da escola e cairá na conta da União Moçambicana no país de Moçambique. A União Moçambicana vai passar um recibo do recebimento de todo o dinheiro à tesouraria ou da igreja ou da escola. E nós enviaremos depois um relatório minucioso à igreja, que será passado aqui no telão, dizendo aos irmãos o que é que aconteceu com o resultado de todas as doações que foram enviadas da igreja do IASP até Moçambique. Se há algum irmão que está tocado para doar, mas tem dúvida que a sua oferta realmente vai chegar lá, eu vou lhe dar um conselho: não dê nada. Moçambique não precisa do seu dinheiro. Qualquer irmão que sente-se tocado a doar, mas tem dúvida que a sua oferta vai chegar lá e vai alcançar o destino pelo qual ela está sendo anunciada aqui, por favor, não dê a sua oferta. Fique com o seu dinheiro, porque isso vai fazer melhor a você, a Moçambique, a União e a mim também. Agora, aquelas pessoas que realmente quiserem depositar confiando de que realmente a liderança da escola e a liderança da União Moçambicana pode usar esses recursos para realmente ajudar a necessidade de quem está precisando, nós do coração agradecemos a vocês essa deferência em prol do campo missionário. Definitivamente você está se tornando um missionário anônimo, contribuindo para que a obra missionária ela possa crescer. Então lembrem-se, na hora da oração intercessória, vocês terão a oportunidade de ver as salvas entre os bancos, poderão fazer a sua doação. Eu queria então agora que projetássemos na tela, são poucos slides, mas eu vou mostrar para vocês, para aqueles que não tiveram sábado, a faixa alaranjada é a União Moçambicana, o país de Moçambique. Do lado de cá está a direção da União à frente do escritório. Hoje vocês vão conhecer um pastor moçambicano. Pode pôr o próximo slide. Esse é o pastor Tambo e a sua esposa. Um homem extremamente cristão, de uma fé extraordinária, um homem simples. E quando eu e minha esposa visitamos o pastor Tambo, nós derramamos algumas lágrimas. E graças a Deus pudemos dar alguma ajuda para ele. Próximo slide. O pastor Tambo e a esposa, esse terno que ele está usando, foi eu e minha esposa que demos a ele. Eu cheguei de manhã e de pouca conversa eu descobri que ele só tinha um terno para pregar e usava o mesmo terno todo sábado. E eu fiquei assim, meu pai, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente já tinha trazido algumas roupas no carro e eu tinha um terno. E eu dei o terno para ele de manhã e de tarde ele apareceu com o terno usando. Esse foi o terno que eu dei para ele, que ele está usando aí. E o moçambicano é assim, quando você dá uma coisa para ele, ele usa na mesma hora, para mostrar para você que ele está usando, né? E aí depois eu pedi para ir na casa dele, ele relutou um pouco de me deixar ir à casa dele. E eu falei para ele assim, eu preciso na sua casa como ministerial, porque eu quero ver onde você mora, e de alguma maneira, quem sabe, eu posso lhe ajudar no futuro e ajudar a nossa união. Então nós fomos à casa dele, e a casa que ele mora, podem passar para o próximo slide, é a casa pastoral do pastor Tambo. Essa casa que ele mora é uma casa boa porque é uma casa da associação, uma casa da missão. Os pastores que moram em casa que não é da missão moram pior ainda, porque o aluguel lá é uma fortuna. Mas essa casa, a associação, foi quem foi construindo de pedaço em pedaço.
essa coisa que vocês veem bem na frente da casa, não é um objeto de decoração, não. Isso é a cozinha da casa. Porque dentro da casa não há cozinha, certo? Então eu pedi para entrar dentro da casa, o próximo slide. E aí está a sala de estar e de jantar da casa do pastor, certo? A casa, ela tem só 3 cômodos. Quando a gente entra, saímos nessa mesa. Próximo slide. As panelas são colocadas no chão, no canto da sala. E os mantimentos já estão tudo aí também. Não tem despensa, não tem nada. Vocês olham ali uma vasilha de tomate em cima. Se vocês olharem em cima daquele móvel, alguns produtos, um pouquinho de óleo. Em Moçambique, no mercado, se vende aquelas saquinhos de óleo pequeno. Que as pessoas só têm dinheiro para comprar pouquinho óleo. Então compra saquinho, expressão. Tudo é pequenininho lá, né? Sabão Omo lá é pequenininho, tudo é pequenininho, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar grande, então compra tudo pequeno. Então, o que vocês veem ali na despensa, em cima daquele móvel, é realmente a comida que eles têm para comer. Próximo slide. Porque a sala da casa é essa sala. Vocês viram o lado de lá, agora estão vendo de cá. Há outras panelas do lado de lá. Há um quarto com aquela porta e do lado de cá outra porta. E aí terminou a casa. É uma sala, de um lado um quarto, do outro lado do quarto. Vocês veem que não há água encanada, a água está naquele botijão preto, lá naquela corner da casa, lá no canto, perto da porta. E eu queria fotografar o quarto, mas a esposa pediu para não fazer isso. Ela disse para mim que no quarto só tinha as esteiras no chão, e a família toda dorme em esteiras, e que ela preferia que eu não batesse foto, e eu obviamente já respeitei, porque ela deixou eu entrar até aí fotografar, não é? E o próximo slide, aí está a esposa do pastor Tambo e a netinha dele, porque lá é assim, quando a família vai crescendo e é pobre, não tem recursos, então quem tem vai juntando todo mundo. Então eles criam a netinha, essa que está aí é a minha esposa, que ficou assim extremamente penalizado com essa visita que a gente fez ao pastor Tambo. No próximo slide vocês vão ver agora o banheiro da casa do pastor Tambo. Vocês veem que o banheiro é aquela palhoça ali atrás, não é? Então se alguém precisar ir no banheiro à noite, tem que sair dentro de casa e ir lá atrás. E ali dentro daquele cercado eu tive o privilégio de olhar, não quis fotografar, mas ficava um buraco bem fundo e se coloca uma tábua com um buraco em cima e aquilo realmente é o banheiro. Inclusive o banheiro das igrejas também é assim. Eu e minha esposa, quando a gente sai, a gente cuida até o tipo de alimentação que vamos comer de manhã, para a gente não precisar usar o banheiro durante o dia, porque as condições realmente são muito precárias e há mosquitos e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Bem, e agora eu termino mostrando a cozinha de perto. Aí está a cozinha. E eu perguntei à esposa dele, falei, mas isso é a cozinha? Ela falou, pastor, é a cozinha. Existe um fogareiro ali dentro e ela bota o carvão e traz as panelas lá dentro, cozinha, depois leva as panelas e realmente, e ele disse, olha, essa casa é uma casa boa, porque essa casa foi construída pela missão. É uma casa que pertence à igreja, não é? E, irmãos, a condição do pastor moçambicano realmente é muito precária. E o salário do pastor moçambicano é $135. É menor do que o salário mínimo brasileiro. Entretanto, para você viver em Moçambique, um pastor em Moçambique viver com o mesmo nível de vida de um pastor brasileiro, ele precisa de $500. Então vocês podem ver a diferença como é grande. O pastor moçambicano ganha $135, mas ele precisa de 500 para viver. E eu não tenho vergonha de dizer que o meu salário também é $135, porque eu não posso ganhar nem mais nem menos que eles. Eu sou um pastor moçambicano também. E você vai dizer assim, mas e como é que o pastor sobrevive? Uau, Deus, pela misericórdia dele, a conferência geral, quando manda os missionários e o salário é muito baixo, ela dá um bônus para o pastor sobreviver. E graças ao bônus da conferência geral, eu posso chegar aos $500 e consigo viver. Mas nós viajamos vendo a miséria dos pastores com o coração partido. Eu uma vez liguei para eu tenho um doador na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, todo mês ele está nos ajudando, e eu disse para ele, olha, eu poderia usar uma parte do seu dinheiro para ajudar os pastores. E quando eu vou visitar os pastores com o ministerial, geralmente eu tiro do bolso 1000 meticais,
e dou para o pastor, e às vezes eles me abraçam, choram, não tinham o que comer na despensa. Às vezes a gente dá o nosso próprio dinheiro, eu e minha esposa, uma situação muito difícil do pastorado moçambicano. Eu pediria as orações dos irmãos. Nós estamos agora trabalhando para ver a questão de dízimos. Alguém vai dizer assim, mas a igreja mundial não ajuda. Ajuda, irmãos. Nosso orçamento na União é 4 milhões de meticais e só arrecadamos 1.500.000 meticais. E a igreja manda mundial 3,5 milhões de meticais. E é por isso que a União existe, senão ela não existiria. Então a igreja tem ajudado. Mas nós estamos trabalhando e orando a Deus para que esse estado ministerial em Moçambique realmente possa mudar e que Deus realmente nos abençoe e dê sabedoria para a gente fazer a obra e ajudar aqueles irmãos a realmente terminarem a obra de Deus naquele lugar. Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz, glorificado, bendito e louvado seja o teu santo nome. Senhor, volta logo para nos buscar. Ó Senhor, já temos vivido quase 7.000 anos de história de pecado, de sofrimento, de miséria. Quando nós olhamos para o mundo em que estamos vendo, sentimos realmente que finalmente está se aproximando desse dia glorioso da tua volta. Senhor, abre os olhos da tua igreja. Desperta o teu povo, Senhor, para que nós possamos erguer as nossas cabeças para o alto e começar a buscar essa glória eterna que já está disponível para cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos agora e dirige a palavra que vai ser pregada. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu estou começando o meu sermão sobre uma grande pressão. E que aquele relógio ali está me dizendo que é 15 para as 9. Vocês vejam só a minha situação aqui hoje à noite. Alguém disse aqui que o relógio está 1 hora adiantado. É muito difícil a gente realmente falar. Eu sei que os irmãos estão acostumados com sermão de meia hora e 40 minutos, mas na África a gente está acostumado com sermão de 1h30. É sério. E às vezes eu fico meio triste de ver que o povo de Deus tem esse negócio de horário quando está ouvindo a mensagem. Isso é terrível. Eu fiz uma semana de oração aqui em Itapetininga. No sábado de encerramento foi 2h10 de sermão. É, meu recorde. Meu recorde. Quando eu falo isso lá em casa, minha mulher quer pegar nas panelas e meter na minha cabeça. Mas eu falaria ainda mais outras 2 horas. Eu não dá fome, não dá cansaço. Mas são 15 para as 9 e eu vou falar aqui. Vocês sabem como eu sou, né? Quem quiser ir embora dormir cedo pode sair de fininho aí, não tem problema não. E Deus ainda me impressionou uma coisa hoje à tarde. Deus disse para eu botar aquele gráfico de sábado de volta aqui na tela. Deus disse para eu passar uma revisão sobre isso aqui. O nosso problema essa semana é descobrir se você é laodiceano ou é remanescente. Porque a igreja adventista é a igreja de Deus. Amém? Amém. Ok, assim está melhor. A igreja adventista é a igreja que tem a verdade e a missão da pregação do evangelho. E a igreja adventista é a igreja de Laodiceia e é a igreja remanescente. Estamos aqui reunidos laodiceanos e remanescentes. E a grande polêmica essa semana é que quando o sábado chegar, você tem que saber se você é laodiceano ou se você é remanescente. Se você não souber quem você é, não tem problema, você está perdido. Quer dizer, se você souber que é laodiceano, você tem consciência que está perdido. E se você não souber o que você é, talvez você não tenha consciência que está perdido, mas você está perdido, do mesmo jeito. Deus vai suscitar uma igreja plena. É a igreja remanescente, plena, escatológica do tempo do fim. E essa igreja é quando a igreja visível, que é a igreja adventista, e os remanescentes que estão dentro dela, se juntarem ao remanescente que vai vir da igreja invisível, que estão nas outras religiões e denominações. E esse grupo então vai formar
o grande remanescente de Deus que vai tocar a última mensagem, que vai dar realmente a mensagem do alto clamor, que de Apocalipse 18, verso 1, que é o anjo que vai iluminar a terra com a glória de Deus. Esse vai ser o último chamado de Deus ao planeta Terra. Só os remanescentes vão participar desse chamado. E esse é o grupo que vai receber o selo de Deus. Esse é o grupo que vai viver como santo puro aqui na terra. E talvez você vai dizer assim, mas santo, só Cristo. Se isso fosse verdade, irmãos, Satanás ia dizer assim, olha Deus, só Jesus Cristo viveu sem pecado. Olha os teus filhos lá, eles todos são pecador. Na verdade, Deus vai suscitar uma geração santa, pura, santificada. Esse remanescente que vai vir da igreja visível, que é a igreja adventista, e da igreja invisível, que é os sinceros que estão nas outras religiões, vai formar uma ofensiva poderosa, cheia do poder e da glória de Deus. Alguns estarão dispostos a dar a sua vida pela pregação do evangelho. Ellen White disse que alguns vão dar o seu sangue e morrerão, e não passarão pela angústia de Jacó, porque o seu sangue vai ser como semente a brotar no coração de muitos que serão tocados pelo testemunho do remanescente. Você precisa pensar essa semana se você realmente quer ser remanescente ou não. Você precisa pensar realmente o que é que você ama e a quem você ama. E na mensagem dessa noite, talvez você olhou o título da mensagem e disse assim, bem, o pastor vai falar das 7 igrejas de Apocalipse. O que é que tem as 7 igrejas? Meus queridos, São João abre o livro de Apocalipse com uma visão extraordinária. Uma visão que para mim é apoteótica. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos começar lendo essa visão. Ela está em Apocalipse no capítulo 1. E eu quero ler do versículo 10 até o versículo 16. Apocalipse, do capítulo 1, e do versículo 10 até o 16. São João diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandecia na sua força. Amém? Meus irmãos, São João ficou maluco com esse ser que caminhava no meio dos 7 candeeiros. Se vocês forem olhar isso direito, ele fala de latão reluzente, fala de fogo, fala da voz com muitas águas. O homem não sabia mais o que estava falando. A glória era muito grande para ele descrever. Ele não tinha palavras para descrever aquele ser extraordinário, como um filho do homem que estava andando no meio dos 7 candeeiros, que a própria Bíblia diz que são as 7 igrejas do Apocalipse. Olhem para esse mapa. São João escreveu na ilha de Patmos, e as cartas que ele escreveu, ou pelo menos que ele viu na visão, eram escritas por esse ser extraordinário, que é claro e objetivo que era Jesus Cristo. E as cartas eram escritas para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Eram as maiores igrejas adventistas do 7º dia, estabelecidas na época que São João escreveu o Apocalipse. E é maravilhoso a visão dizer que Jesus Cristo
cheio de glória, cheio de brilho, cheio de poder, estava caminhando pelo meio das igrejas de Deus. E eu fico me perguntando se esse ser glorioso está caminhando pelo meio da igreja do IASP. Eu fico me perguntando se esse ser glorioso tem caminhado no meio dessa igreja a cada semana, quando aqui nos reunimos para louvar, bendizer e glorificar o Altíssimo. Essa visão é uma esperança para nós. Essa visão é uma segurança para nós. Essa visão fala para nós que nós deveríamos ter desejo e fome de vir à casa de Deus, porque aquele que é e que há de ser e que foi, está caminhando no meio da igreja, iluminando a igreja com a sua glória, com o seu poder. Mas essa glória e esse poder só pode alcançar o coração dos remanescentes. Se nós olharmos o lado histórico desta visão, nós vamos encontrar que as 7 igrejas são 7 períodos da história mundial. E o mais incrível é que ao analisar a igreja desses 7 períodos da história mundial, as mensagens combinam exatamente com os membros que viveram naquela época. Mas é claro que São João, quando escreveu, escrevia para igrejas literais. E a mensagem de advertência, de admoestação, era literal também. Mas Deus, de maneira incrível, estava usando essas mensagens a essas igrejas para fazer uma grande advertência às igrejas do tempo do fim. É por isso que essas cartas têm um significado especial. Eu não estou aqui essa noite para pregar o significado histórico das 7 igrejas do Apocalipse, mas eu estou aqui essa noite para mostrar aos senhores que essas 7 igrejas têm uma tremenda identificação conosco hoje. As mensagens mencionadas, as advertências, falam alguma coisa ao povo de Deus de grande significado para esse preparo que o remanescente precisa fazer para estar pronto para a última batalha do drama milenar do conflito dos séculos. O ponto hoje, queridos, é o preparo. Foi por isso que as parábolas das virgens ficaram lá entre aquelas que estavam preparadas e as que estavam despreparadas, as que eram remanescentes e as que eram laodiceanas. E hoje dentro da nossa igreja nós temos este mesmo quadro. E eu lhes digo, como ministro, não posso deixar de subir nas tribunas da igreja, no púlpito das igrejas, e pregar forte ao coração dos membros desta igreja, que é privilegiada, que tem uma mensagem extraordinária, que tem uma identificação com a igreja de Cristo, que tem uma mensagem poderosa, e mais que isso, tem uma missão sagrada de dar a última voz de alerta a um mundo destruído pelo pecado. É por isso que precisamos abrir os nossos olhos e nos identificarmos, ou como laodiceanos, ou como remanescentes. E é interessante que a primeira mensagem é dirigida à igreja de Éfeso. Nós encontramos na igreja de Éfeso alguns elogios extraordinários a essa igreja. Vocês sabem que Éfeso era o porto mais importante da Ásia. Éfeso foi a igreja onde Paulo gastou mais tempo. Éfeso foi a igreja que experimentou maiores conversos, uma igreja poderosa, uma igreja que perseverava e esperava no Senhor, uma igreja que cria nas profecias, uma igreja que cria que Jesus iria voltar nos seus dias, uma igreja que era zelosa pelas coisas de Deus. E esse zelo alcançou tais níveis que a igreja se tornou tradicional e conservadora. Uma igreja que ficava firme ao lado da verdade, ainda que viesse o sofrimento. Mas é interessante que o próprio anjo da igreja, o próprio Cristo, falando à igreja e ao anjo da igreja, que era o pastor da igreja, diz que essa igreja se excedeu no seu zelo e levaram os cristãos a esquecerem o primeiro amor. E você vai olhar para mim hoje e vai dizer assim, mas o que é que tem isso a ver comigo? Tem a ver que tem muitos cristãos efésios hoje metidos dentro da igreja adventista. Eles estão aí presentes com um zelo excessivo demais, querendo salvar todo mundo, esquecendo de si mesmo. A nossa igreja está cheia de irmãos que querem salvar os outros
E se esquecem que a salvação é pela graça. Se esquecem que a salvação é Cristo que salva. Não adianta a gente ficar apontando dedos para as pessoas e dizendo para elas fazerem isso, para elas pararem de comer carne, para elas pararem de ir na balada, para elas pararem de ouvir a música do mundo, se Cristo não transformar o coração dessas pessoas. É por isso que às vezes a gente abandona o pecado e fica um certo tempo fora do pecado, e daqui a pouco estamos metidos de volta lá dentro do pecado. É porque não há uma transformação plena do coração. É por isso que a vida vai vivendo dividida, porque nós realmente não queremos entregar o tudo e o todo, e quando não entregamos, caminhamos aleijado a vida cristã. Chegamos aos sábados bonitinho, com a gravata e um paletó e uma roupa bonita na igreja, mas na semana vivemos como se Deus nem sequer existisse. As pessoas do nosso trabalho até não podem saber que somos cristãos ou adventistas, porque ficaria muito mal para mim dizer que era cristão. Quantas vezes eu fui na festa do trabalho? Quantas vezes eu fui naqueles programas que o trabalho fez e bebi alguma coisa, ou fiz alguma coisa que não devia, como agora eu posso chegar lá e me identificar como um adventista? Meus queridos, os efésios se tornaram tão zelosos que eles perderam o amor. Eles perderam o amor. Uma igreja doutrinariamente sólida e ativa, ainda que o seu amor tivesse ficado frio. Quando nós abraçamos a fé, desenvolvemos um amor pela igreja incrível. E vocês sabem que nós temos aí muitos legalistas, e eu não os condeno, porque às vezes eu sei que o amor e o zelo pela igreja é tão grande que eles fazem qualquer coisa para defender a igreja. Mas eu lhes digo, só o amor pode fazer as coisas ir para frente. Você pode estar casado com uma mulher e começar a fazer cobranças, e a mulher fazer para o esposo e dizer: ah, você não lava a minha roupa, então eu não faço aquilo. E por que você não faz aquilo para mim? Ah, nem ele faz um sacrifício para mim. Nós estamos casados aí pela vida afora, cheio de obrigações que o casamento exige. E o amor já desapareceu dos lares. O amor desapareceu dos lares, o amor desapareceu da igreja, o amor desapareceu da sociedade, o amor desapareceu de todo lugar, porque Deus é amor, e quando Deus não está presente, não há amor. Se não há amor no teu matrimônio, é porque Deus não está presente, porque Deus é amor. Se o teu matrimônio está cheio de problemas, tu quer resolver os problemas do teu matrimônio, coloca Deus no teu coração, coloca Deus dentro do teu lar, coloca Deus na tua vida, porque Deus é amor. E vai haver amor na tua casa. Se não há amor na igreja, é porque Deus não está presente no coração da igreja. Nós simplesmente estamos aderindo à filosofia terrenal de relacionamentos. E nos tornamos zelosos de uma doutrina e de princípios que está nos matando. Porque sem o amor é isso que acontece. Já é tempo de compreendermos que a grande essência da vida cristã é o amor. Porque quando amarmos a Deus, nos entregaremos a Ele. Não adianta ser zeloso sem amar. Não adianta ser zeloso sem amar. É por isso que as pessoas querem olhar para a minha vida para ver se eu sou realmente um ministro santo ou não. E eu costumava andar sempre aqui de bermuda e calção pelas ruas de Hortolândia. E outro dia eu ia sair de bermuda e tudo bem à vontade, e a minha esposa disse assim: você acha que pode sair desse jeito? O que os irmãos aí que vê você pregando, vê você desse jeito aí pela rua, vão pensar? Eu não sei o que os irmãos vão pensar. Está calor e eu quero sair de bermuda com essa camiseta bem à vontade. Quem sou eu para os irmãos estarem me olhando? Quem sou eu para as pessoas estarem preocupadas com a roupa que eu uso? Meus queridos, nós olhamos demais para pessoas. O excessivo zelo da nossa fé só vale para os outros. Mas Jesus disse assim: tira a trave do teu olho, porque com a medida que tu mediu o teu irmão, eu vou medir você também. Tem gente que vai perder o reino dos céus por causa disso, porque quis salvar o outro, e Deus vai usar a medida que Ele usou no outro, nele mesmo.
E Ele não vai suportar isso no juízo. Mas nós temos também dentro da igreja adventista os cristãos da próxima igreja. Os cristãos que estão sendo sinceros. Pessoas simples e pobres. Pessoas que são fiéis a Jesus. Pessoas que são como cheiro suave, como mirra. Fiéis que passarão por tribulação. Serão leais. Pessoas que já hoje são remanescentes, estão dispostos a morrer por essa igreja. Na mensagem dessa igreja falou-se numa perseguição de 10 dias. E é incrível como a história bate. Em 313 a 313, o imperador Diocleciano descarregou uma perseguição fulminante sobre a igreja cristã, que personifica a igreja de Esmirna. E o que é mais assustador é que essa igreja não há repreensão para ela. Essa era a igreja das catacumbas, a igreja da pobreza, a igreja das montanhas, a igreja das cavernas, a igreja que viveu a vida fugindo da perseguição, a igreja que não tinha os benesses da vida religiosa que nós temos aqui no IASP e em muitos lugares desse país, na igreja adventista. Esses irmãos estavam sofrendo perseguições. Esses irmãos estavam sofrendo dificuldades econômicas, desempregados, não tinham trabalho, não tinham o que comer. Essa igreja da pobreza, da miséria, do sofrimento, Deus não tinha nada para repreender. É por isso que às vezes alguns dizem assim: Deus esqueceu de mim, eu estou passando necessidade, não tenho o que comer. Meus queridos, há uma grande relação entre a pobreza e o reino dos céus. Porque Zaqueu, no dia que ele se converteu, a primeira coisa que ele disse é assim: vou dar mais de metade dos meus bens para os pobres. Jesus não mandou ele dar para os pobres, Jesus mandou o moço rico dar para os pobres. Zaqueu não. Zaqueu, ele mesmo sentiu essa necessidade. Quando você é remanescente, você não pode passar na estrada de Jericó dessa vida e deixar os samaritanos e os judeus caídos, derrubados, sangrando pela estrada. Não pode. Mas nós adventistas temos feito igual o sacerdote e o levita e temos passado de largo por uma única razão. Porque para socorrer o judeu ou o samaritano caído e sangrando, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. E nós não queremos sair da zona de conforto. Só há cristianismo para nós se for dentro da zona de conforto. Os infelizes, caídos, sangrando, machucados, feridos da estrada de Jericó dessa vida, não nos interessa. Isso é um problema deles. Isso é um problema deles. Jesus, quando encontrou o moço rico, foi até ele e disse que se ele quisesse seguir Jesus, Zaqueu disse que ia vender a metade, mas Jesus foi para o moço rico e disse para ele dar tudo para os pobres. Não é nem a metade. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, segue a Deus. Meus queridos, o mito de que a fidelidade a Deus sempre traz prosperidade e termina o sofrimento é falso. Esse é um grande engano de Satanás. Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Jesus não disse assim: seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas, seja fiel adventista, seja bom cristão, e eu vou te dar uma vida de plena prosperidade aqui na terra. Isso não existe, isso é falso. A mensagem da igreja de Esmirna fala claramente que prosperidade não tem a ver com bênção de Deus. A prosperidade que Deus dá é espiritual. E é essa que a igreja está faminta hoje. É essa que a igreja está faminta hoje. É dessa prosperidade espiritual que nós estamos extremamente carentes. Nós estamos aí mendigando e morrendo sem essa paz gloriosa e eterna que o Evangelho pode dar ao coração. E às vezes olhamos para nós e não entendemos como povo de Deus, com a riqueza espiritual da mensagem da palavra, vivemos uma vida tão atribulada, tão cheia de sofrimento, e derramando tantas lágrimas, e tão preocupados com as coisas temporais.
e materiais. A nossa pobreza é que nós somos pobres de espírito, do Espírito de Deus. É por isso que Paulo chegou a um nível espiritual, no relacionamento dele, no crescimento espiritual, que ele diz assim: eu me regozijo na perseguição, eu me regozijo no sofrimento, eu me regozijo quando eu perco meu emprego. Epa, que conversa é essa? Que história complicada é essa? Quando você começa a viver aqui nessa terra, com o senso de que a sua vida aqui é temporária, de que o seu lar realmente é o céu, e você começa a buscar as delícias e a gloriosa revelação que está na palavra, do que Deus está preparando para nós, você começa a alcançar uma dimensão espiritual que ultrapassa os problemas e os limites aqui da terra. Vocês sabem que eu casei com a minha esposa, e quando eu casei, a minha esposa falava muito pouco. Ela falava só o necessário. Mas eu era assim muito impetuoso. Ainda sou um pouquinho hoje, mas eu era muito mais. E eu queria dominar tudo. Tem muita gente assim, né? Quer dominar tudo. Sabia de tudo. Não sabia de nada, mas pensava que sabia de tudo. Queria dominar tudo. Coitada da minha esposa, ela só balançava a cabeça, sim senhor. E esse era o meu casamento, eu era feliz da vida, porque eu mandava em tudo. E ela, claro, tudo que eu queria fazia. Mas aí quando foi um dia, mas ela não trabalhava, eu era o pastor e tudo. Um dia a gente se mudou para os Estados Unidos. E chegou nos Estados Unidos, ela precisou começar a trabalhar, por causa da educação das meninas. E quando a minha esposa começou a ganhar dólar e botar no bolso, ela mudou completamente. Epa! Eu já tinha 10 anos de casado, parecia que eu estava saindo do altar de novo. Tive que começar tudo de novo, tive que zerar a conta. Eu não estava preparado para aquilo lá, foi uma tremenda numa crise. Mas claro, a mulher com o dinheiro no bolso é outra coisa. Tinha que opinar, tinha que falar, tinha gosto, parecia um monte de coisa que em 10 anos eu nunca tinha visto. Eu dizia assim: mas Senhor, peraí, eu não casei com essa mulher, agora eu tenho que viver com ela, como é que é isso? Meus irmãos, a felicidade do casamento está no amor e no diálogo. A felicidade do casamento está nisso. As pessoas simplesmente... E outra coisa, alguém diz assim: eu não amo. Meus queridos, o amor é uma plantinha que se desenvolve. Ninguém nasceu amando Jesus, mas vai conhecendo, vai amando, e vai crescendo, e aquilo vai tomando conta da gente, e aquilo transforma a gente. O amor é assim. Talvez você olhe para a tua esposa hoje, você está de saco cheio dela, de teu esposo, e você diz assim: pá, isso aí não dá mais para amar. Meu amigo, claro que dá. O problema não é ela, o problema é você. Você fechou o CPF por amor e agora tem que reabrir. Não tem jeito. Você agora tem que começar a cultivar um estilo de vida diferente, porque você quer que o mundo todo se adapte a você. Mas é você que precisa se adaptar aos outros. É você que precisa mudar. Não caia no erro de achar que a prosperidade e os benesses da vida terrestre é o resultado da sua fidelidade a Deus, porque quanto mais fiel você for a Deus, mais atacado por Satanás você vai ser. Pode ficar certo disso. E quando o diabo ataca, vem problemas. Mas a sua experiência cristã com Deus, ela é tão grande que ela suplanta o sofrimento e a dor que os ataques do inimigo produzem na sua vida. Seja fiel a Deus, ainda que isso custe a fome, ainda que isso custe a morte. Não interessa, não há preço para a fidelidade. A nossa relação com Deus e a nossa fidelidade a Ele é inegociável. E a bênção virá. Se não vier nessa terra, não se preocupe, vai vir na glória, vai ser grande, amém? Amém. Pode ter certeza disso, meu irmão. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu vivo a minha vida na corda curta. Lá em casa tem que ser tudo contado. Tudo contado, e às vezes dá uma tristeza, né? Que a gente vê uns aí com tanta bonança e a gente dando tudo na corda ali, né? Mas um dia Deus falou no meu coração, Ele disse assim: Dilson, a maior bênção que você tem é você não ter nada.
E é verdade mesmo, porque eu não tenho nada para me preocupar. Se o sujeito me roubar, meu amigo, aqui pode levar o que você quiser, porque não tem nada. Se ele entrar na minha casa para roubar, também não vai levar nada, porque também não tem nada. Se ele não vive aí muito preocupado com a vida, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma casa, eu não tenho nenhum terreno, eu não tenho nem nada. Eu ando até falando com Deus para ele me arrumar uma mansão lá na Avenida das Mansões, com piscina de água corrente, para compensar as coisas aqui que eu não tenho aqui embaixo. Eu estou conversando com Deus aí nessa direção, mas eu não estou preocupado com nada mais aqui embaixo. Nós nos preocupamos tanto com a vida aqui embaixo, que terminamos esquecendo a conexão lá em cima. Esse é o nosso problema, irmãos. Agora veja a mensagem da próxima igreja. Essa igreja de Esmirna é gloriosa, mas aí vem Pérgamo, altura, elevação, e Jesus diz assim: retens o meu nome, não negastes a minha fé. Uma igreja que não nega a fé de Jesus. Mas a heresia foi rapidamente introduzida no seio da igreja com duas mensagens. E é engraçado que Apocalipse não explica o que é a doutrina de Balaão e nem explica o que é a doutrina dos nicolaítas. E eu vou dizer para vocês uma coisa: essas duas doutrinas, elas já existiam nesse tempo na Ásia Menor que João escreveu o Apocalipse, e elas estão cada dia mais vivas hoje dentro da igreja. Porque a doutrina de Balaão é a doutrina da idolatria, e a doutrina dos nicolaítas é a doutrina da imoralidade. A doutrina de Balaão é aquela doutrina onde nós amamos o dinheiro, e o dinheiro é mais importante que tudo. Nada é mais importante que o dinheiro, porque sem o dinheiro a gente não faz nada. Uau, eu tive um tempo da minha vida que eu só andava com a carteira vazia. Então eu já sei o que é isso, posso falar. Quer dizer, a minha carteira aqui tem R$4 hoje, não está tão mal. Mas houve um tempo da minha vida que a minha carteira só andava vazia. E eu sei o que é você andar com a carteira vazia. É uma bênção, você nunca gasta. O dinheiro é uma maldição. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter dinheiro, por favor, não me entenda errado. Eu só sei que o diabo dá riqueza e Deus também dá riqueza. Eu não sei se o dinheiro que você tem foi Deus ou Satanás que deu. Mas eu sei que quando é Deus dá riqueza, essa riqueza ajuda os necessitados, ajuda o pobre, ajuda a igreja, promove a bênção, é uma maravilha. Eu conheço pessoas que dão 25% dos seus ganhos para a obra de Deus. Está pagando obreiros bíblicos lá em Moçambique, uma coisa incrível. E eu falo assim: puxa, o sujeito dá 25% dos ganhos dele para a obra de Deus. É incrível isso. Mas ele tem uma parceria com Deus nos negócios dele. É simplesmente incrível. Tem uns que são gananciosos, quer fazer parceria com Deus para ganhar mais. E aí Deus não abençoa, claro. As coisas têm que ser por amor e por coração. Quando você realmente está convertido e tudo que Deus coloca na sua mão, aquilo você reconhece que não é seu, mas você tem que usar para cumprir a missão pelo qual Deus te chamou. E quando você faz isso, a riqueza que Deus te dá é imensa. É imensa. Agora, às vezes o diabo dá uma riqueza danada para a gente. E aí quando o diabo dá muito dinheiro para a gente começa a esbanjar o dinheiro para mostrar para os outros que a gente é poderoso mesmo e tem tudo. E tem gente aí que fica competindo pela roupa mais bonita, pelo carro mais bonito, pelo barco, pelo jet ski, pelo não sei o que. Aquilo vira uma loucura, a pessoa perde a paz. O dinheiro é uma maldição. Quando ele não está a serviço de Deus. Meus queridos, a nossa herança é celestial. O ouro que a gente ama e aqui é tão caro, lá no céu é asfalto. A Bíblia diz que as ruas é de ouro, o asfalto não vale nada lá no céu. Mas por que Deus fez de ouro? Porque nós amamos tanto o dinheiro e a riqueza. Deus disse: olha, esse povo faminto por ouro vem lá de baixo, vamos botar ele tudo dentro de casa de ouro. Todo mundo feliz aqui. Mas eu asseguro a você que depois de 10, 20 anos na nova terra, você não quer nem saber de ouro. Porque o estilo de vida que você vai viver lá é tão glorioso, é tão cheio de bênçãos, é tão maravilhoso, que você não quer mais saber de nada dessas coisas daqui. E é isso que Deus tem preparado para você. E o que Deus diz para você é assim: seja um remanescente agora, comece a viver a glória eterna aqui, faça
da sua vida aqui, o início da eternidade. É isso que Deus está preparando para você. E você está aí se encantando com as notas de R$100 e de R$500, e com a conta bancária alta, e conta no Banco do Brasil, Banco Real, Banco Itaú, Bradesco, não sei o quê, e os carros novos importados. Você está muito preocupado com as coisas aqui de baixo. Eu não estou dizendo que você não pode ter conta em todos os bancos, nem todos os carros que você quiser. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a glória é eterna, é a que vem lá de cima, não é a que está aqui embaixo. A doutrina de Balaão, ela idolatra você, porque você deixa de colocar Deus em primeiro lugar e coloca outra coisa. Balaão, ele tentou corromper o povo de Deus e deu uma festa, ele levou os israelitas e corrompeu eles lá, e por causa dessa festa 25 mil morreram. Já pensaram que coisa incrível? Os nicolaítas, eles fundamentaram a doutrina deles naquele diácono chamado Nicolau mesmo. Só que eles desenvolveram uma teologia dentro da igreja que tudo que afeta a carne não afeta o espírito. Então, se eu tenho relação sexual com meu namorado, eu posso ter relação sexual porque ele é o meu namorado. E eu então, isso não afeta o meu espírito. Porque é normal eu ter essa relação sexual com o meu namorado. Os nicolaítas faziam isso no tempo que João escreveu o Apocalipse, dizendo que o que acontece com o corpo não afeta o espírito. Então era liberado o adultério, liberado tudo. E essa era a doutrina que estava entrando dentro da igreja. E os nossos jovens hoje estão namorando e fazendo sexo, sim. Os nossos jovens estão aí fazendo sexo, sim. E às vezes já não é mais nem os jovens. Tem os adultos aí também. A sexualidade é uma febre hoje. A televisão promove a sexualidade. O mundo está ficando cada dia mais imoral. Isso está ficando tudo normal. E as saias cada dia estão subindo mais. E as costas cada dia aparecem mais. E os buchos também cada dia aparecem mais. E tudo começa a aparecer mais. E tudo está ficando normal. E tudo é muito bonito. E tudo é muito lindo. E o povo está tudo feliz. E eu vejo isso dentro da igreja. Eu vejo isso dentro da igreja. Minhas irmãs, vocês não vão poder andar no céu com algumas roupas que vocês vêm aqui para a igreja. E é bom você abrir o olho agora, quando ainda há tempo. E vocês sabem que eu era pastor de uma igreja e o verão estava muito quente e as irmãs começaram a vir tudo de alcinha e tudo de mini saia, aquilo. E um dia eu fiz uma reunião com as irmãs lá e eu disse: minhas irmãs, esse traje que vocês estão vindo aqui não está certo. E teve uma lá que se revoltou, atrevida, levantou-se lá no meio e disse: e o senhor, pastor, é o primeiro que ficou olhando. Epa! Meus queridos, amados irmãos, para onde a gente quer realmente ir? O que é que vocês realmente esperam dessa vida? Vocês sabem que em outros tempos eu gostava muito do esporte, jogava, e a cabeça mandava uma coisa e o corpo corria, chegava lá na mesma hora. Agora a cabeça dá uma ordem, o corpo chega meia hora atrasado. E eu chego no espelho, olho esse monte de cabelo grande, olho essa barriguinha crescendo, empurro para dentro, e faço exercício, faço flexões. E levo uma pancada aqui, fica um tumor faz tempo, e eu olho para minha esposa e digo: filha, eu acho que eu estou ficando velho. Daqui a pouco eu vou morrer se Jesus não voltar. Mas que glória tem essa vida para oferecer a nós que temos esta verdade? Que glória! Quando Deus nos oferece uma glória eterna, quando Satanás introduz a doutrina de Balaão no seio da igreja, quando o remanescente é puro e limpo de coração, e os nossos jovens estão aí se agarrando, se abraçando, fazendo sexo. Quando os nicolaítas estão aí querendo liberar as coisas dentro da igreja de Deus. E a Bíblia fala de um remanescente que vai ser santo, que vai ser puro, que vai realmente honrar e glorificar o nome do Senhor, que a glória do Senhor vai cobrir a vida dele e vai atrair os pecadores para seguir a Deus. Sabem de uma coisa, irmãos? Nós precisamos não é conhecer a Deus, nós precisamos é ter uma experiência com Deus. Porque Abraão, ele conhecia Deus.
E foi porque ele conhecia Deus que ele saiu de Ur dos Caldeus pela fé, largou o trabalho e foi para onde ele pensava. Mas quando ele chegou no Moriá e levantou o cutelo para matar o filho, ali ele experimentou a Deus. Ele teve uma experiência com Deus. E dali para frente Abraão se tornou um outro homem. Ele se tornou um outro homem. Essa igreja é a igreja que tem a maior mensagem. Cristãos denominacionais, cristãos que fazem a obra, cristãos que amam, têm o serviço, perseveram, possuem uma fé inabalável. Mas olhem a repreensão, a tolerância a Jezabel, idolatria, adorando a dois senhores, estão dos dois lados. A nossa igreja está infestada desses descendentes de Jezabel, que fazem o que querem na semana e chegam no sábado com cara de santo na igreja. Deus está nos convocando, irmãos, para uma assembleia de santificação. O profeta Joel, no capítulo 2, ele diz assim: rasguem o coração nas vestes, chorai diante do pórtico e do altar, convoquem todos, saia a noiva da sua recâmara, tragam as crianças, convoquem o jejum solene, venham à presença do Altíssimo com jejum e oração, porque o dia do Senhor está chegando. Às vezes eu pego algumas publicações nossas, está cheio de propaganda de shows, e um monte de coisas aí, de músicas, mas eu não vejo nenhuma convocação para uma assembleia solene de jejum e oração. Eu não vejo. Eu não vejo nenhuma convocação para vigília, para ouvir os cantores. Eu não estou contra os cantores, irmãos, nem isso, por favor, não me entenda errado. Eu só estou dizendo a vocês que nós estamos seguindo a linha das 7 igrejas de Apocalipse. E só há 2 igrejas que podem nos salvar com sua mensagem. É a igreja de Esmirna e Filadélfia. Porque a repreensão de Deus, ela tarda, mas não falha. E se nós realmente queremos ver Cristo voltar, e queremos ter o privilégio de gozar dessa eternidade para sempre, é urgente um reavivamento e uma reforma. É urgente. Eu não estou aqui pregando essa mensagem porque estou atrás de fama ou de ser beatificado, ser alguma coisa. Não, me esqueçam. Mas lembrem da mensagem que eu estou pregando. Não falem de mim aí que eu sou um grande pregador. Não falem. Não falem isso. Porque se falar isso, não viu a mensagem, viu a pessoa. Mas abra a palavra, estude ela e busque o Senhor enquanto se pode achar, antes que seja tarde demais. Agora é o tempo, mas vai chegar a hora que vai ser muito tarde. E eu lhes digo, esta é uma posição pessoal minha, e eu tenho a ousadia de pregar sobre ela. Eu acredito que o decreto dominical vai ser o fechamento da porta da graça para os adventistas. Uau, eu não tenho nenhum texto do Espírito de Profecia, nem na Bíblia para provar o que eu estou dizendo. Mas eu digo a você, quando sair o decreto dominical e você querer santificar a sua vida, vai ser tarde demais. Você não vai conseguir. Porque a serva do Senhor diz que quando o decreto dominical sair, é hora de sair das grandes cidades para as pequenas. E a mulher vai dizer assim: você está maluco, rapaz? Eu passei 30 anos pagando essa casa, agora você quer sair daqui? O nosso filho está no último ano de universidade, você quer deixar largar tudo, o menino sair da universidade para ir para as cidades pequenas, supermercados? Você ficou doido. Você esqueceu o império que a gente construiu, o nosso negócio, tudo que a gente fez. A gente vai largar tudo agora e vai embora? E você vai largar a mulher, os filhos, vai embora? Você vai logo dizer assim: pastor, eu quero ir, mas a minha mulher não quer. Eu não posso ir. Nós estamos nos aproximando de uma grande prova. E precisamos estar preparados. Nós estamos adorando a dois senhores e Deus não aceita essa adoração. Vamos para o próximo. Poucos que não contaminaram as suas vestes. A igreja de Sardes é uma igreja apóstata. Apenas poucos não contaminaram. Cristãos que vivem da aparência. Tem nome de quem vive, mas está o quê? A igreja adventista está cheia desses. Me lembro de uma vez que fui fazer uma semana de oração em Recife. Eu trabalhava em Recife nessa época. E quando eu estava fazendo a semana de oração,
A esposa do primeiro ancião me procurou no fim do culto e ela disse: pastor Bezerra, eu preciso que o senhor me ajude. Eu disse: o que é, minha irmã? Ela falou: olha, o meu marido é o primeiro ancião aqui da igreja, ele é amado por todo mundo, querido, um homem santo aqui na igreja, mas quando chega em casa bate em mim e bate nas crianças, é um monstro em casa. Eu não sei mais o que fazer. E um dia eu procurei o pastor da igreja, falei para o pastor, ele não acreditou. E eu chegou um dia que eu não aguentei, comecei a falar para os irmãos da igreja, ninguém acredita, agora querem me disciplinar por calúnia. E eu não sei o que fazer, eu sou a mulher do primeiro ancião, esse homem é amado, santificado aqui na igreja, mas ele é um bicho, um monstro lá dentro de casa, eu não sei o que fazer mais. E eu fui falar com o pastor da igreja, o pastor disse: a irmã fulana está meio desequilibrada mentalmente. Eu falei: como é desequilibrada mentalmente? Só porque está dizendo que o marido é um bicho em casa e um santo na igreja? Bem antes da ir embora, eu chamei ela e disse: irmão, é o seguinte, naquele tempo essas câmaras de filmar eram muito caras, ninguém tinha. Eu falei assim: irmã, a senhora procure esse pessoal que fotografa em casamento e tudo, vá lá nesse pessoal, a senhora vai achar um que vai se compenetrar da sua situação. Vá lá e chore, conte sua história para ele, diga que você gostaria que ele fizesse uma hora, botasse a câmera escondida na sua casa para filmar o seu marido. É a única salvação para a senhora, porque ninguém está acreditando na senhora. E depois de uns 9 meses depois, eu ouvi falar de que ela conseguiu fazer uma filmagem do marido batendo nela, e ele foi disciplinado da igreja. Poderia eu nessa manhã estar falando para alguém que está aqui nesse auditório que tem uma vida dupla, alguém que não é autêntico, alguém que está enganando a si mesmo, alguém que sabe que não pode enganar a Deus, mas pode enganar o próximo, ou pode enganar a si mesmo. Meus queridos, a igreja de Sardes tinha uma grande reputação, mas era uma igreja morta espiritualmente. Não havia nada de bom dentro. E vemos a próxima igreja, a igreja de Filadélfia. A porta que se abre é a porta da pregação do evangelho. Essa é a igreja de 1844. Eu vou falar um pouco dela amanhã à noite. Essa é a igreja dos mileritas. Uma igreja que realmente abraçou a pregação do evangelho. Uma igreja que experimentou um reavivamento ímpar na história da humanidade. Uma igreja que realmente creu que Jesus estava vindo às portas. Uma igreja que deu-se pela pregação do evangelho. E é significativo que Cristo não apresentou repreensão para essa igreja. Notem que as igrejas que não há repreensão são aquelas que estavam sofrendo forte perseguição. São as 2 igrejas que não têm repreensão. Quando você estiver sendo bombardeado, perseguido, sofrendo, cheio de tribulação, cheio de problemas, essa é a sua hora. Essa é a sua hora de buscar o Senhor. Essa é a sua hora de cumprir a palavra de São Paulo, quando ele diz que o justo viverá pela fé, amém? O justo viverá pela fé. O justo não viverá do dinheiro. O justo não viverá dos benesses da vida palaciana, terrestre. O justo, ele vive pela fé em Cristo Jesus. É essa experiência que o adventismo necessita nesse tempo do fim que se aproxima. E finalmente nós concluímos com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia que diz que é rica e abastada e de nada tem falta. Mas São João diz, Jesus diz que o laodiceano é miserável, é pobre, é cego e é nu. Não és frio, nem é quente, és morno, e eu estou a ponto de vomitar-te da tua boca. E vou dizer uma coisa para você, você não tem ideia o que é que significa ser vomitado da boca de Deus. Há pessoas que têm um egoísmo tão grande que elas não conseguem se enxergar. Elas não conseguem olhar para dentro delas mesmas. Elas não têm a capacidade de olhar o mal que ela tem feito a ela mesma.
São pessoas que não têm a capacidade de se humilhar, de cair aos pés do Salvador, de reconhecer a sua pecaminosidade e dizer: Senhor, reaviva meu ser, transforma o meu coração. Semana passada eu estava com a minha filha na praia e a gente caminhava na beira do mar. E ela disse: Daddy, você sabe que eu estou amando muito você agora. E eu disse: mas por que, minha filha? Você não me amava antes? Ela disse: sabe, eu tinha medo de você. Eu tinha medo de falar. Você era tão autoritário, tão mandão, que eu tinha medo de me pronunciar. Eu me calava. Agora eu estou conseguindo me comunicar com você. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando quantos anos da minha vida eu perdi perdendo a comunicação com minha filha. Eu só dizia e lá obedecia, eu nunca parei para ouvir. Eu perdi anos e anos da minha vida. Eu perdi uma experiência extraordinária de caminhar com as minhas filhas lado a lado, de chorar com os problemas dela, de entendê-la, de partilhar com ela o que eu penso. Que tempo que eu perdi que não volta mais. Porque eu não quis ser humilde, porque fiquei mergulhado na minha autoridade de pai, de esposo, de mandão. Oh, meus queridos amados, o estágio da mornidão é um estágio que Cristo não suporta. E é por isso que essa semana nós estamos estudando se você realmente é laodiceano, ou se você realmente é remanescente, ou se você realmente não é nada, ou realmente o que é que você quer ser. Você precisa olhar para dentro de você essa noite, essa semana, e tomar uma decisão. O que é que você quer da vida? Nós estamos vivendo um adventismo ritualista. Nós viemos à igreja cada semana, sentamos aqui nesses bancos, queremos ouvir lindas pregações, queremos ouvir linda música, nós queremos as coisas de fora para dentro, mas não sai nada de dentro para fora. Nós vamos à casa de Deus esperando que alguma coisa venha e transforme. Chegamos à igreja com o coração aberto, como mendigos, querendo ser transformados, querendo ser alimentados, esperando que um milagre aconteça. Não. Você precisa se encontrar com Cristo na sua casa. Você precisa se encontrar com Cristo no seu trabalho. Você precisa se encontrar com Cristo na sua vida diária. Você precisa se encontrar com Cristo na escola. Você precisa sentir a presença do Salvador no seu dia a dia. A igreja não pode ser a sua muleta espiritual para você crescer na fé, ou para você se salvar, ou para você ir para o céu. A igreja é o encontro dos salvos eleitos. A igreja no sábado é o encontro dos filhos de Deus regozijando na sua salvação. É o encontro de glória, de louvor, de felicidade daquilo que aconteceu entre você e Deus durante a semana. Os laodiceanos são famintos da palavra. Os laodiceanos, eles saem por aí procurando grandes pregadores para lotar as congregações. Os laodiceanos estão desesperados, buscando uma boa música dentro da igreja. Os laodiceanos, eles saem por aí procurando que alguma coisa diferente aconteça para sustentar a fé dele dentro da igreja. Mas não é isso que Deus preparou para você. Há um poder e uma glória que pode se manifestar na sua vida, e você vai sentir uma felicidade que você nunca experimentou. Olhe para você essa noite, meu jovem, meu irmão. Pense na sua vida como adventista. O que realmente você está fazendo aqui essa noite sentado nesses bancos? Você quer realmente ir para o céu? Ou você realmente está dividido, não sabe se quer o céu, quer as coisas dessa terra? Nós estamos perdendo horas metidos dentro dessa internet, horas perdidos dentro desses filmes de Hollywood, horas jogando o nosso tempo na lata do lixo do pecado, e nos dizemos adventistas do sétimo dia. Não temos coragem de chegar para o nosso vizinho e dizer para ele assim: olha, Jesus te ama e eu também. Não tem coragem de pegar um faminto caído na sarjeta e sentar do lado dele e dizer assim: olha, por que é que você está nessa condição? Você sabia que Jesus te ama?
Por que você está assim? Chorar com os que choram, e sofrer com os que sofrem, e trabalhar para tirar essas pessoas da sarjeta. E vou dizer uma coisa para vocês: uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é você chegar perto das pessoas que estão sofrendo e sofrer com elas. É isso que eu tenho feito em Moçambique. Eu tenho visitado alguns colegas pastores, e quando eu chego na casa deles, eu abraço eles e eu choro com eles. Eu tenho caminhado pelas estradas poeiradas, sujas, encontrado pessoas sofrendo naquele país pobre, miserável, e eu tenho chorado e sofrido com as pessoas. Eu quero que eles sintam que eu estou ali porque eu sou dali, não porque eu vim de fora. Eu quero que eles sintam porque eu estou ali, porque eu quero terminar e abreviar o reino com eles. Eles não pensem que a minha vida é um mar de rosa, que eu sou santo. Ai, como eu queria ser como pastor. Vocês não têm nem ideia da luta que eu tenho travado com o diabo. Satanás tem caminhado atrás de mim com uma força impetuosa, e eu tenho caído aos pés do Senhor e clamado por forças de segurança, por proteção. Quando você decidir ser remanescente, você vai conhecer o diabo e a força dele. Mas enquanto você continuar laodiceano, nada vai acontecer diferente na sua vida. Mas eu digo para você: Deus quer fazer grandes coisas por você. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, que as pessoas que estão ao teu redor, elas vão olhar para ti e elas vão dizer: escuta, eu sei que é Deus que está fazendo isso na tua vida, porque eu sei que você não pode fazer isso. Fala desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. A igreja adventista não pode mais continuar sendo essa igreja ritualista. Com a mensagem que temos, com a palavra que temos, temos que nos tornar remanescentes para restaurar a verdade, para anunciar essa esperança ao mundo de que a eternidade vale a pena, de que vai ser muito melhor do que o mundo em que vivemos. Mas talvez essa noite você olhe para você e veja que está perdido dentro da igreja. Meus queridos, eu tinha 2 textos do Espírito de Profecia para ler, mas eu quero que você passe para o segundo. Eu não vou ler o primeiro, não dá tempo. Primeiro Testemunhos, página 188, da versão em inglês, diz assim: seria mais aceitável para o Senhor que os membros mornos que professam a religião nunca se houvesse chamado pelo seu nome. São um peso contínuo para os que desejam ser fiéis, seguidores de Jesus. São pedras de tropeço para quem? Para os incrédulos. Meus queridos, eu vou fazer um apelo aqui, mas eu não quero fazer um apelo para todo esse povo que está aqui. Não. Isso aqui não é um apelo emocional, não. Isso aqui não é um apelo para aliviar o teu sentimento de culpa, não. Não vem aqui à frente. Não vem. Não vem, porque eu vivi muitos anos perdido dentro dessa igreja. E vivi muitos anos dentro do ministério, perdido também dentro do ministério. Completamente perdido, infeliz. Mas eu sei essa noite que há pessoas aqui. Eu sei, Deus está falando no meu coração, que há pessoas aqui essa noite que se sentem perdidas dentro da igreja. E é por esses que eu quero orar hoje à noite. Eu quero orar pela libertação. Eu quero orar para que o poder das trevas saia e a glória do Senhor te cubra essa noite. E você saia daqui tendo a certeza que há esperança para você, de que você não está perdido, mas você é o alvo de Deus essa noite. Mas esse convite é só para os que se sentem mesmo perdidos. Não tente bancar o hipócrita e se levantar e vir aqui atender um apelo emocional, que Deus não vai aceitar você se levantar. Eu quero aqui aqueles que estão sofrendo. Eu quero aqui aqueles que estão amargurados, aqueles que estão derrotados, aqueles que se sentem perdidos mesmo dentro da igreja. É esses que eu quero orar para se libertar das garras do demônio. E eu lhe digo, o diabo vai
lhe cirandar agora para você não se levantar e vir aqui. Mas se há alguém aqui nessa noite que se sente perdido dentro da igreja, eu queria que você viesse aqui à frente e eu queria que você se ajoelhasse aqui na presença do altar de Deus. Esse chamado não é para qualquer um, não. Não tente bancar o hipócrita. Esse chamado é para quem é batizado e adventista, mas se sente perdido dentro da igreja, amargurado, sofrido, infeliz, não tem coragem de ir lá para fora, mas fica aqui dentro vegetando na vida religiosa. É a esses que eu quero dar libertação. Eu sei que Deus tem poder para libertar você, meu jovem, meu irmão. Vem aqui ao altar de Deus e se ajoelhe. Abra seu coração e diga: Senhor, eu não posso mais. Eu não posso mais viver a vida cristã dessa maneira. Eu preciso de libertação. Eu estou sufocado pelo poder das trevas. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Se você está se sentindo assim, venha aqui à frente agora, porque Deus quer te libertar. Eu não posso demorar muito porque a hora já está muito avançada. Mas eu queria dizer para você essa noite, que está vivendo dentro da igreja, eu já tive nesse lugar que você está agora. Eu já tive infeliz, amargurado, triste. Era como se uma auréola negra me envolvesse. Não conseguia me libertar, eu não conseguia ver a Cristo, não conseguia ver o amor de Deus. A sujeira do mundo havia manchado minha alma. E eu vivi anos e anos infeliz, até o dia que a glória do Senhor começou a resplandecer. E eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Eu olho para mim essa noite e digo a vocês, ainda um grande caminho para mim chegar lá. Mas das minhas quedas e subidas, eu tenho sentido um poder na minha vida que eu sei que você pode sentir também. Eu sei que Deus pode te libertar essa noite, eu sei disso. Eu sei que Deus pode quebrar as cadeias do mal que tem cirandado a tua vida, vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele vai te dar essa bênção. Eu vou orar por você essa noite. Há mais alguém que queira vir? Talvez alguém que esteja com vergonha, alguém que talvez não tenha coragem de se levantar e dizer: eu estou perdido. Não fique sentado se você está sendo atraído pelo Espírito de Deus. Não fique. Não perca essa chance. Não perca. Não perca. Isso aqui não é um apelo emocional, não. Não banco hipócrita. Só venha mesmo se você tiver coragem de assumir que você precisa da graça de Jesus Cristo essa noite. Ele vai te libertar. Louvado seja Deus por esses que estão aqui ajoelhados, que tiveram coragem de vir aqui, tiveram coragem de dizer: Senhor, eu preciso, eu não posso mais. Transforma meu caráter, transforma meu coração. Ele vai te dar essa bênção hoje. Vamos orar agora. Se quando eu estiver orando, o Espírito de Deus tocar alguém, venha.
Vamos nos ajoelhar. Vamos orar a Deus. Querido Deus, diante da Tua presença, diante do Teu altar esta noite, está um grupo muito especial de filhinhos. São aqueles, Senhor, que estão numa luta íntima dentro da alma. São aqueles que precisam de libertação. Tu precisa dissipar a escuridão da vida destes Teus filhinhos, para que eles vejam a glória do Altíssimo resplandecendo na vida deles. Senhor, esses filhos Teus precisam de paz. Eles precisam de paz na alma. Eles precisam sentir o poder do Altíssimo removendo os barrancos e trancos que o demônio colocou na vida deles, para que eles possam sentir essa liberdade, esse gozo que só Jesus Cristo pode dar. Ó Senhor Deus, toma esses Teus filhinhos nas Tuas mãos essa noite. E eu, como ministro do Evangelho, clamo a Ti, para que a Tua graça os alcance, para que eles sintam essa paz eterna, e que o gozo e a alegria da salvação de Cristo Jesus renasça nesses corações, e eles possam realmente viver uma vida de glória ao Teu nome. Que a Tua graça e a Tua paz, a Tua bênção esteja sobre estes agora. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.